Olá, vamos direto aos dados. O nosso objetivo hoje é bem claro: pegar aquela base gigantesca de dados financeiros desta manhã e transformar tudo em um mapa prático e acionável. E um detalhe crucial para nossa análise: todos os preços e cotações que vamos observar refletem o mercado exatamente como ele opera agora, às 6 da manhã, horário de Brasília. Tudo no tempo presente, para termos a fotografia exata do momento e guiar os próximos passos. A nossa pauta de hoje passa rápido pelo panorama global e risco, geopolítica e commodities, juros e câmbio, mergulha no cenário doméstico brasileiro e fecha com um micro as análises técnicas do índice e do dólar. Começando pelo panorama global e risco. O cenário lá fora apresenta forças que puxam o mercado para lados totalmente opostos. De um lado, temos um otimismo gigantesco focado em tecnologia e, do outro, uma realidade geopolítica bem complexa. Ancorando os nossos dados exatamente agora, às 6 da manhã pelo horário de Brasília, a tabela mostra o Dow Jones cruzando a marca histórica dos 50 mil pontos pela primeira vez. E o mais curioso é que o índice VIX marca complacentes 17,44 pontos. Lá na Ásia, o Nikkei sobe forte, com 3,6% de alta, enquanto os futuros do S&P 500 apresentam apenas aquele leve recuo natural de realização. E o que é que sustenta essa calmaria toda? O setor de tecnologia, sem dúvida. É a tecnologia que carrega quase sozinha este otimismo hoje. A Nvidia, por exemplo, reporta números absurdos: 81,6 bilhões de dólares em receita, um salto de 85% e ainda anunciou uma recompra de ações de 80 bilhões. Como se não bastasse, a SpaceX movimenta pesado a liquidez global, com seu histórico pedido de IPO para 12 de junho, reportando quase 19 bilhões em receita. Literalmente, a força corporativa está servindo como um escudo contra o medo. Avançando para geopolítica e preços de commodities. Olhando de perto para as cadeias de suprimentos, temos Estados Unidos e China operando sob uma trégua comercial estratégica recém-assinada. É um acordo incrivelmente pragmático. A China suspende controles de exportação de terras raras pesadas, como o térbio, enquanto os americanos cortam em 10% as tarifas sobre as manufaturas chinesas. Além disso, a China se compromete a importar 12 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos. Essa trégua vai até novembro de 2026. Não resolve as diferenças estruturais a longo prazo, claro, mas traz um baita alívio imediato. O outro foco de tensão extrema é o Oriente Médio. O bloqueio lá no Estreito de Hormuz tem um peso gigante, custando cerca de 500 milhões de dólares por dia. Nesse exato momento, forças dos Estados Unidos interceptam os navios-tanque iranianos MT Celestial Sea e MT Skywave. Porém, em contrapartida, relatos de que as negociações de paz entram na fase final trazem uma esperança, meio frágil, é verdade, de que a rota volte à normalidade. O reflexo direto disso tudo, o contrato de petróleo bruto Brent opera a exatos $106,17 por barril nesta nossa fotografia das 6 da manhã, horário de Brasília. É um belo alívio técnico após as altas recentes, precificando justamente esse otimismo cauteloso com as negociações de paz. Passando agora para juros globais e câmbio. É fundamental ter em mente que esses choques de energia e as pressões inflacionárias batem de frente nas curvas de juros. Na nossa janela das 6 da manhã em Brasília, a curva americana permanece sob pressão considerável. O título do Tesouro de 10 anos, que é o grande termômetro global, marca quase 4,6%. O recado é super claro: o mercado simplesmente varreu do mapa as expectativas de cortes nas taxas de juros para 2026. E aqui mora um contraste brutal. Lembra da complacência do mercado de ações americano com o VIX a 17,44 pontos? Pois bem, quando olhamos para o VIX de mercados emergentes, o VXEEM, a história é outra. Ele opera a estressantes 32,73 pontos. Isso grita risco de cauda extremo, o que fundamentalmente joga um balde de água fria no apetite global por ativos de risco fora dos mercados centrais. A pergunta crítica que fica no ar é: como toda essa pressão dos yields internacionais e esse fluxo constante de manchetes geopolíticas acabam infiltrando e impactando o mercado financeiro brasileiro hoje? Trazendo isso para o cenário doméstico brasileiro. O nosso quadro macro atua praticamente como um espelho. Ele reflete de uma vez só as restrições globais e aquelas velhas ansiedades fiscais típicas de ano eleitoral. Pelo Boletim Focus, a expectativa atualizada é que a taxa Selic termine o ano ali na casa dos 13,25%. O grande alerta vermelho vem da inflação. O IPCA é projetado a 4,92%, furando oficialmente o teto da meta. O crescimento do PIB fica projetado em modestos 1,85%.
Com essa configuração toda, a taxa de câmbio opera cravada na marca de R$ 5,00 nessa nossa medição das 6 da manhã, horário de Brasília. É muito interessante observar que esse patamar de R$ 5,00 é impulsionado muito mais pelo nosso próprio prêmio de risco fiscal interno do que pelo índice global do dólar, o DXY, que no momento segue bem estável. Indo direto para a análise técnica do mini contrato futuro de índice. Entrando no micro no gráfico de 60 minutos, o INIM 26 opera exatos a 178.650 pontos, pontualmente às 6 da manhã de Brasília. O preço está literalmente encaixotado. Acima dele, trava na resistência da média móvel de 50 períodos em 179.131. Abaixo, tem a defesa do suporte da média de 21 em 177.742. Isso gera um viés inicial neutro, até com uma leve tentativa de compra, mas ainda inserido em uma tendência primária de baixa. O plano de voo aqui não tem mistério. Primeiro passo: monitorar de perto o suporte em 177.742. Se o volume defender essa região, o alvo de recuperação vira resistência lá no 179.131. Mas atenção redobrada: se o suporte estático abaixo, no 175.844, for perdido, acabou. Isso invalida na hora qualquer tese de recuperação e a estratégia pivota imediatamente para a venda. E para fechar, a análise técnica do mini contrato futuro de dólar. Já no dólar, o desenho técnico é de pura fraqueza no curtíssimo prazo. O DOL-M26 opera 5.008 pontos na nossa base das 6 da manhã de Brasília. O preço trabalha de maneira muito consistente abaixo das duas principais médias móveis. A média 21 está lá em 5.038 e a 50 em 5.024. Isso já entrega de bandeja um viés de abertura claramente vendedor. Como colocar isso na prática? A estratégia sugere estruturar posições de venda em repiques técnicos na direção dos 5.024. O alvo desse trade é o suporte estático lá nos 4.980. Claro, com stop loss rigoroso acima de 5.038. E a regra de ouro do dia: se o ativo reagir e fechar acima de 5.053, a tese de venda perde toda a validade. O que nos traz para a grande reflexão da sessão. Com o mercado operando nessas margens tão estreitas às 6 da manhã de Brasília, será que esses níveis técnicos milimétricos vão ter força para suportar o tiroteio de manchetes geopolíticas e os solavancos dos yields globais de hoje? O tabuleiro está montado para um dia de volatilidade e respostas rápidas. Um excelente pregão e até a próxima análise.